Olá, olá! Então hoje nós vamos dar continuação à segunda parte do Ladrão da Alegria número 4, o racionalismo excessivo, o excesso de racionalização. E vamos ver aqui alguns pontos muito interessantes nesta segunda parte que nos ajudarão a perceber e nos ajudarão a ultrapassar, a vencer este ladrão da alegria. Então, descanse a sua mente. As Escrituras têm a chave para ter alegria em sua vida a cada dia. Em Provérbios, no capítulo 3, versículos 7 e 8, fala assim: Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, descansar no Senhor, apartar-nos do mal, é refrigério, é saúde para nós. Você tem de deixar de lado a atitude de tentar pensar em tudo e tem de desistir de ser sábio aos seus próprios olhos. Ninguém é esperto o suficiente para resolver tudo na sua vida. Graças a Deus que não temos que fazê-lo, não temos nós que resolver tudo, porque temos um Deus que nos ajuda e que resolve a grande maioria dos problemas por nós. Tudo o que temos que fazer é nos desviar inteiramente do mal e isto será saúde para a nossa mente. Esta atitude envolve fazer as escolhas corretas em obediência à palavra de Deus. E você pode estar dizendo assim: eu sou muito preocupado. Precisaria de algum aconselhamento? Se calhar preciso de alguma terapia? Na realidade, o que você precisa é simplesmente parar de racionalizar e começar a descansar. Apenas pense sobre quanto a sua vida mudaria se você deixasse a sua mente descansar. Muitas vezes a nossa vida é um turbilhão por causa disso, porque a nossa mente não para, não descansa. E a autora aqui faz-nos uma sugestão que eu também sugiro e eu coloco em prática na minha vida. Use algo saudável para se distrair. Fazer um passeio, dormir uma sesta, ver um filme saudável, um filme com a família, comer uma pipoca, enfim, algo que seja saudável e que tire o seu foco do problema. É bom fazermos coisas que nos trazem descanso para a nossa mente. Se a sua mente se agita o tempo inteiro, constantemente tentando resolver as coisas, você precisa deixar o Espírito Santo ajudá-lo a aquietar a sua mente. Se você tem um problema que não pode resolver, em vez de ficar tentando racionalizar a respeito desse problema, de como resolver, apenas pare e faça a seguinte oração: Senhor, eu não posso resolver tudo. Eu não tenho a resposta. Eu não sei o que fazer. Eu não compreendo o que o Senhor está fazendo nesta situação. Mas, Senhor, eu confio em Ti. Esta deve ser uma oração que nós fazemos mostrando a dependência que temos de Deus e demonstrando quanto confiamos nele, mesmo que ainda não confiemos na totalidade. Mas é uma decisão. Vimos naquela passagem de Provérbios capítulo 3, versículo 7 e 8, que permitir a Deus ter o total controle das nossas vidas tem um efeito positivo na nossa saúde. E nós queremos ser pessoas saudáveis, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente também. Agora, outra dica que a autora aqui nos dá: confie em Deus. Jesus nos diz nos versículos em João capítulo 15, versículo 4 e 5, ele nos diz uns versículos que temos que ser frutíferos, mas também nos diz que nós não podemos fazer nada para produzir esse fruto. Ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem nós o podemos dar, se não permanecerdes em mim. Jesus está-nos a dizer que nós não podemos dar fruto se não tivermos nele. E ele continua dizendo, eu sou a videira. Ele gostava muito de fazer comparações para nos ajudar a entender. E ele diz, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uau! É isso que nós temos que entender. Nunca seremos inteiramente completos, porque se fôssemos assim, não precisaríamos de Deus. A autora diz, e eu também digo, faço dela as minhas palavras, necessito desesperadamente de Deus. Se Ele não se mover por intermédio de mim, não poderei fazer nada que faça algum sentido ou que tenha algum valor. Se não fosse Deus, o que seria de nós? No Salmo 127, versículo 1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Note que o salmista ele não diz que não podemos edificar, só que ele diz que será uma edificação inútil, ou seja, que não tem valor algum. Porque só quando Deus põe a mão naquilo que nós fazemos é que conseguimos fazer algo de valor. O ponto essencial é se Deus não estiver nisso, não vai funcionar. Pense sobre quanta frustração você evitaria se desistisse de se preocupar e tentar resolver tudo e decidisse confiar apenas em Jesus, como muitos na Bíblia demonstraram. E agora vamos fazer uma questão aqui. Pondera. Você está ponderando ou está se preocupando? Pensa nisso. Estás a ponderar sobre uma situação ou estás-te a preocupar com ela? Neste ponto, você pode estar dizendo, mas nós não devemos ser ignorantes. Nunca devemos saber o que está a acontecer? Concordo. Como vemos na passagem abaixo que nós vamos ler lá em Lucas, quando o anjo apareceu a Maria e falou-lhe sobre como ela iria dar à luz o prometido Messias, ela ponderou a respeito do assunto. Sim. Essa passagem encontra-se em Lucas, no capítulo 1, 30 a 33, o 38, e depois no capítulo 2 e no versículo 19. Eu aconselho vocês a lerem nas vossas Bíblias para não alongarmos muito o nosso vídeo. Mas, falando ainda sobre este assunto, enquanto Jesus crescia, embora Maria soubesse aquilo que Deus lhe tinha dito sobre ele ser o Salvador, ser o prometido, o Messias, ser o Salvador do seu povo, ela realmente não entendia inteiramente a situação. Ela não compreendia tudo, tal como os seus discípulos também não compreendiam tudo, aquilo que Jesus lhes ensinava. Não creio que haja algo errado sobre ponderar a respeito de algumas coisas, tal como Maria fez. Muitas vezes, quando ponderamos, estamos a meditar sobre o assunto, às vezes Deus até traz revelação ao nosso coração de como agirmos, o que fazer. No entanto, a preocupação é outra coisa. Uma coisa é ponderar, outra coisa é preocupar. Você pode se perguntar, mas como é que eu posso saber se deixei de ponderar e se estou preocupado? Qual a diferença? Assim que você se começa a sentir confuso, deixou de ponderar. Quando começa a ter um turbilhão de pensamentos, começa a ter a racionalização em excesso. E isso é um bom indicador para saber se está a ponderar ou se está a meditar. A confusão, outra coisa que nós precisamos saber, que a confusão não vem de Deus. E a autora diz que, em relação ao marido dela, ela diz assim, posso-lhes dizer que Dave nunca se sentiu confuso em sua vida, porque ele não se preocupa. Ele não tenta resolver tudo, ele não está interessado em ter todas as respostas, porque em tudo, ele confia em Deus.
É um bom exemplo para nós. Pense em todas as coisas com as quais você se preocupa em toda a sua vida e como é que elas se resolveram. Isso vai ajudá-lo a perceber que a preocupação ao excesso de racionalização é um desperdício de tempo e de energia. Pare de se preocupar, pare de complicar a sua vida e tentar imaginar a solução para tudo. Apenas admita que você não sabe das coisas e que não é capaz e que precisa de Deus. Então siga em frente e desfrute a vida enquanto Deus lhe está trazendo as respostas. Ore e confie em Deus. Ele vai lhe mostrar o que fazer no tempo certo. A forma de vencer o ladrão da alegria, do racionalismo excessivo, é confiar na habilidade de Deus para cuidar de tudo o que nos diz respeito. No próximo Guarda da Alegria, vamos aprender a crescer nessa confiança, a ter essa confiança de não racionalizar em excesso. Então, vemo-nos lá no próximo capítulo.